Boa tarde, pessoal. É um prazer mais uma vez recebê-los nesse ambiente virtual, né, para a gente ter mais um dia de troca de conhecimento hoje. Hoje a gente vai ter mais um falando sobre legislação, num formato que já está virando tradição na Capilab e que tem dado muito certo, né? É o jeito que a gente consegue estar junto de vocês, mesmo estando tão distante. Então, é espalhar conhecimento pelo Brasil inteiro e trazer as principais informações de necessidade aí, mais urgência, as novidades para vocês atuarem no dia a dia de vocês. Eu vou começar hoje com uma breve apresentação sobre o nosso trabalho, né, realizado na Capilab, para depois passar a palavra para a nossa palestrante do dia. A gente na Capilab vem trabalhando cada vez mais essa parte técnica, né, de difusão de conhecimento. Então, para todos vocês, uma das ferramentas que a gente fornece é o jornalzinho, o Capilab News, né? Esse jornalzinho, ele é impresso, ele vai pelo correio, é de graça, e normalmente a gente leva dentro desse jornal matérias técnicas, artigos técnicos na área de qualidade, na área de análises, na área de processos, né, que ajudem vocês aí com realmente um conhecimento a mais e uma informação a mais que vem até vocês, né, sem grandes dificuldades. A gente normalmente também traz aí entrevistas com personalidades da área, mostra a história de alguns dos nossos clientes, né? Então aí para integrar esse mundo dos laticinistas de uma forma mais fácil. A gente vem trazendo cada vez mais material teórico também, os livros, né, as cartilhas. A gente tem aí já lançado alguns livros e cartilhas. Hoje a gente está com o último lançamento, que são os de análises físico-químicas, né, de recepção e de controle de processo. Quem ainda não tem, solicite, né, a gente ainda está distribuindo. Os demais já estão esgotados, mas eu creio que a maioria de vocês já tenham aí no laboratório para facilitar aí a vida e a rotina dos analistas, né? O último lançamento foi o RISPOA, o novo RISPOA, comentado pela professora Cristina Maria Mosquim, que está aqui hoje com a gente, né? E que é um material aí de excelente informação e conteúdo para que vocês consigam aplicar todas essas novidades mesmo aí no dia a dia e correrem atrás, né, de implantar aí todas as novas regras que a gente tem. Hoje ela vai falar de algumas delas também, né, lembrar a gente de algumas delas. O nosso site cada vez mais completo nessa área técnica, né? Uma das áreas mais frequentadas aí pelos nossos clientes é a área dos vídeos tutoriais, que vem aí com a instrução passo a passo de utilização, de limpeza, de calibração de vários dos equipamentos que vocês usam aí durante o dia a dia. Então, mesmo que não seja o exato modelo que a gente tem ali como o pH-metro, por exemplo, você tem acesso ao passo a passo de uma limpeza de eletrodo, né? Então, é um vídeo que é útil no dia a dia para treinar um funcionário novo, um estagiário que entra, né? Reciclar a equipe no que diz respeito às boas práticas e manutenção aí dos equipamentos e kits do seu laboratório. A Capilab vem, como vocês também, né, na busca constante pela melhoria da qualidade, né? Então, a certificação ISO é um dos nossos orgulhos. A gente já está no 3º ano de recertificação, que vem aí modificando e melhorando o processo para fornecer tanto o produto quanto o serviço de melhor qualidade cada vez mais para vocês aí, dentro dos laticínios. Para quem não conhece, né, a gente, além de kits e equipamentos próprios para a área de laticínio, específicos dentro da área de leite, a gente tem também uma linha grande de outros materiais que, às vezes, alguns laticínios ainda não conhecem, né, alguns clientes ainda não conhecem, que vai para a área de vidrarias, reagentes, outros equipamentos não tão específicos, kits de análise, materiais descartáveis como touca, luva, avental, né, jaleco descartável, utensílios de produção, escova, lira, mexedor, né? Então, a gente tem uma linha bem vasta de material, praticamente tudo que você precisar para dentro de um laboratório e algumas coisas para a área de produção a gente vai ter. Então, consultem aí, né, o pessoal da área comercial da Capilab em referente a isso. Fora isso, a gente tem algumas linhas específicas, né, que são as mais conhecidas por vocês. A linha do Compact Dry, as placas prontas para microbiologia. A linha Hygienia, né, o monitoramento de higiene por ATP,
que tem uma coleção gigante aí de cotonetes e dispositivos possíveis de análise, né? Então vai desde a simples análise de superfície para conferência de higiene, a análise microbiológica rápida em 6 minutos pela tecnologia da bioluminescência, né? A coleção inteira dos kits de antibiótico, a gente tem vários kits com várias conjugações, desde o Twin Sensor, né, que é o mais difundido aí, que faz beta e tetra, ao Quadrisensor, que são 4 famílias em um kit só, para ser realizado aí na recepção. Temos também os kits lentos, né, o kit de inibidor, né, o Eclipse 50, para fazer esse controle aí de resíduos de inibidores em geral. Um lançamento e uma novidade que a gente lançou no Minas Láctea esse ano e que a gente está instalando agora no Brasil, né, é o Extenso, que é aí a novidade mundial, né, para controle de resíduos de antibiótico. É um aparelho revolucionário, né, que veio aí trazer um controle mais dinâmico, né, e mais completo, onde a gente tem aí a possibilidade de analisar, né, 17 famílias diferentes de contaminantes. Aqui eu deixei 90 contaminantes, mas passa de 100, né, contaminantes possíveis entre resíduos de antibiótico e resíduos de toxinas. Ele é flexível porque você pode analisar de 1 a 17 canais, então você paga de acordo com aquilo que você quer ter de resultado, né? Ele é rápido, apesar de fazer isso tudo, ele faz em 13 minutos, que é bem próximo do que a gente tem hoje dos kits, né, rápidos, normais. E é conectado, então ele vem com Wi-Fi, SMS, GPS, Bluetooth, o que permite aí que o monitoramento seja completo e supervisionado o tempo todo, no sentido de que o próprio aparelho pode mandar uma mensagem avisando quando tem um resultado positivo ou não conforme ali no processo. Caso queiram alguma informação adicional, né, a gente deixa o contato de vendas e o contato do telefônico da Capilab. Entre em contato com a equipe que aí vão passar aí maiores informações de qualquer um dos produtos ou de qualquer um dos kits, né, que vocês queiram tirar dúvidas. Bom, aqui a gente veio hoje para um treinamento, né, e a Capilab vem trabalhando no Brasil inteiro com esse tipo de projeto, né. A gente tanto dá treinamento em loco dentro do laboratório de vocês, nos programas de boas práticas, 5S, boas práticas de fabricação em laboratório, análises físico-químicas, microbiológicas, né, e todo o resto que a gente sabe que faz parte da nossa rotina, né. A gente tem muito desses treinamentos em loco, mas para agilizar o processo a gente vem implementando também muito desses treinamentos online, que a gente vem no ano passado com um plano piloto, né, que ocorreram aí 5 webinars num formato mais simples, onde vocês não viam palestrante, mas tinham uma aula ao vivo, né, e participantes. A gente conseguiu reunir em 2016 mais de 400 empresas dentro desses eventos de webinar, né, e nesse ano de 2017 a gente resolveu aprimorar nesse formato que vocês estão vendo hoje. Outro evento que já está virando tradição, a gente já está na 5ª edição. Esse mês, no dia 19 e 20, a gente vai realizar mais um, né, que é um mini curso, onde a gente leva aí 20 a 30 pessoas, né, clientes e amigos para dentro da Capilab para ter 2 dias de cursos intensivos, tanto teórico quanto prático, dentro da área de programas de qualidade e análises físico-químicas. O intercâmbio também, né, a gente já está na 3ª edição, que o último foi feito para Argentina e Uruguai. A gente já teve na Bélgica, na França, né, e a Argentina é a 2ª vez que a gente visita, o primeiro foi para lá também. É uma viagem incrível, né, onde a gente junta normalmente 30, 40 pessoas para conhecer aí uma série de laticínios e laboratórios de referência em países do exterior, para trazer um pouquinho de novidade para cá, né, para ver outras realidades e ver se a gente consegue trazer e implementar aqui no nosso dia a dia dentro dos nossos laticínios no Brasil. Os seminários também já estão virando tradição, a gente já está na 7ª edição do Seminário Técnico da Capilab.
A gente normalmente reúne aí 200, 190, 200 clientes em regiões específicas, né? Cada vez a gente procura fazer numa cidade, num estado diferente para tentar atender a todo mundo da melhor forma possível. A gente leva os melhores palestrantes que a gente tem na área hoje de qualidade e laticínios, né? Para transmitir o que tem de mais novo e o que tem de melhor na área de conhecimento para vocês. O workshop a gente fez a primeira edição agora, né, esse ano, na Capilab, inaugurando a nossa nova sala de treinamento, né, dentro da Capilab. A gente reuniu aí cerca de 60 clientes, né, num meio-dia de palestra. A gente não faz um dia inteiro, faz um meio-dia, mas com palestras densas de assuntos importantes, para também aí tentar ajudar vocês nesse processo de melhoria constante, né? A gente já está preparando o segundo workshop também, então mais no finalzinho eu vou mostrar a agenda agora do finalzinho do ano para vocês aproveitarem. Agora a gente está com um webinar, né, ao vivo, em vídeo, para vocês enxergarem, verem os palestrantes. A gente começou com a professora Maria Cristina Mosquim no primeiro falando sobre legislação, onde ela né, explicou para a gente as mudanças do RISPOA. A gente já teve o segundo com o professor Laerte, da Exalc, né, que veio falar para a gente sobre a qualidade do leite, principalmente no que diz respeito a CCS e CBT. O último foi com o professor Paulo Henrique Fonseca, da UFJF, né, que veio falar sobre constituintes de leite, principalmente sobre água, lactose e sais. E hoje a gente vai, né, ter mais um. Aqui a gente está com o calendário do segundo semestre. A gente já realizou falando sobre qualidade com o professor Paulo Henrique. A gente teve um encontro em Goiânia, né, sobre gestão de qualidade, falando aí sobre o controle de antibióticos em parceria com a Viva Lácteos, que a gente hoje está aqui com a professora Maria Cristina, que representa eles também. A ABIC, que acabou de acontecer na semana passada, que foi um grande encontro em Foz do Iguaçu também, né, com o pessoal da área de queijos, para discutir tanto processos quanto qualidade. E hoje a gente está aqui falando sobre legislação com a professora Maria Cristina Mosquim de novo, né? Fiquem atentos que agora os últimos 2 eventos do ano vão ser o próximo minicurso no dia 19 e 20, né, de outubro, já está chegando. A gente já está quase encerrando as inscrições, as vagas são super limitadas, né? E no dia 27 de novembro a gente vai ter o segundo workshop na Capilab também. Então fiquem atentos às inscrições para não perderem aí mais esses 2 eventos. Hoje então a gente está aqui com a professora Maria Cristina Mosquim, que vai falar para a gente sobre o programa de autocontrole, né? Depois do RISPOA, eu acho que é o segundo maior programa que a gente tem tanta dúvida, que a gente precisa implantar, e que hoje vocês vão ter aí a possibilidade de aprenderem mais e tirarem suas dúvidas com ela, que é a maior especialista na área, né? Hoje ela, vamos dizer que é o papa dos assuntos regulatórios no Brasil, né? Muito. Então é a nossa professora, nossa mestra, e eu espero que vocês aproveitem muito essa tarde com ela. Tá? Eu deixo a palavra com ela agora, que vai começar aí a palestra com vocês. Aproveitem. Gente, boa tarde, obrigada pelo convite. Eu faço questão de participar desses eventos, porque a gente pode estar junto de muitas pessoas, né? E o assunto que a gente vai falar hoje é de extrema importância, porque eu já estou nesse mercado há muito tempo, e a gente sempre quis, né, que a gente tivesse a oportunidade da gente cuidar das nossas coisas. É igual dentro da casa da gente. A gente cuida, sabe o que tem, e para que nada dê errado e para que tudo funcione. A mesma coisa uma empresa que trabalha com qualidade, né? A qualidade é um ponto fundamental, né, para que a gente tenha bons produtos e que a gente tenha consumidores que vão sempre procurar o nosso produto. Então, quando saiu o RISPOA, foi mencionado, antes até do RISPOA, saiu uma publicação tirando os fiscais de dentro das fábricas. Então, o que aconteceu quando esses fiscais saíram de dentro das fábricas? A responsabilidade passou a ser nossa. Nós também conseguimos, né,
tirar a obrigação do registro obrigatório, que tinha toda aquela demora para os produtos que têm padrão de identidade e qualidade, porque foi feito o SIG-CIF, mas isso não significa que a nossa responsabilidade ficou menor. Pelo contrário, a nossa responsabilidade ficou muito maior. E por isso é que a gente tem que trabalhar direito para a gente não receber não conformidades. Então, quando o RISPOA saiu, ele ficou muito claro nele, né, que a inspeção de estabelecimentos lácteos passava a ser periódica. Então, o fiscal saiu da fábrica, né? Mas como que o mapa vai nos controlar se não tem mais um fiscal? Essa fiscalização passa a ser baseado no autocontrole e programas como a PPCC, a análise de riscos e pontos críticos de controle que as empresas têm obrigação de fazer. Na verdade, isso já era para ser implantado. Não é novidade, há muito tempo que a gente está trabalhando nisso, então obedecer isso é uma prioridade das empresas. Alguém fala, ainda não implantei boas práticas. Pelo amor de Deus, né? Vocês estão pedindo para que numa fiscalização vocês recebam uma não conformidade, multas, etc. Né? Então, passa a ser a fiscalização, esse autocontrole, ele passa a ser baseado no risco da empresa. Isso, inclusive, tem um ofício circular sobre quantas vezes que vai ser fiscalizado, mas eles estão pensando em alterar isso. Então, assim que tiver alguma alteração, vocês sabem, eu passo para vocês, né? Quanto maior o risco da empresa, vai exigir um critério de inspeção mais rigoroso. Então, se a empresa, né, ela trabalha com produtos que têm mais risco, ela vai ter que ter uma fiscalização mais rigorosa. Se ela tiver menor risco, né, os processos de inspeção vão ser mais leves, né? Então, vamos aguardar então essa frequência, que hoje está assim para um estabelecimento de 500 mil, seria 2 vezes por ano, mas isso tudo vai mudar, tá? Então, vamos aguardar. O artigo 12, então, o novo RISPOA, ele veio preparado, tá, para falar que vocês têm que fazer o autocontrole. Então, o artigo 12 do novo RISPOA fala que a inspeção e a fiscalização industrial e sanitária dos produtos de origem animal abrangem, entre outros, os seguintes procedimentos. Tem várias coisas lá. Aí, no item 4 desse artigo 12, está falando verificação dos programas de autocontrole dos estabelecimentos. Então, as empresas têm que começar a preocupar com isso. O artigo 74 diz que os estabelecimentos devem dispor, está vendo, continuando, que o RISPOA falando que o autocontrole, que as empresas têm que tomar conta disso, tá? Os estabelecimentos devem dispor de programas de autocontrole desenvolvidos, implantados, mantidos, monitorados e verificados. Imagina, não é só você escrever uma coisa. Eu lembro, uma vez eu fiz uma coisa sobre PPHO. Escrevi para uma empresa, muito bem escrito. Depois, eu fui em 5 empresas diferentes e estava o meu PPHO lá. Meu Deus, como é que um PPHO que eu fiz para uma empresa, isso vai ser difundido para 5 que trabalham completamente diferente? Então, tá? Você tem que implantar uma coisa que é da sua empresa. Não adianta você querer copiar dos outros, porque senão, quando vocês forem auditados, vai dar problema, né? E então, esses programas, né, eles além de você ter o programa, você tem que ter registros sistematizados e auditáveis. O que é auditáveis? Quando o fiscal chegar lá, entendeu? Não é um papelzinho sujo, escrito lá todo borrado, cheio de soro, que vai satisfazer ele, não, tá? Vocês têm que ter registro que comprove
o atendimento aos requisitos higiênicos sanitários estabelecidos no RISPOA e em normas complementares, com vista a assegurar a inocuidade, a identidade, a qualidade, a integridade dos produtos, desde a obtenção, recepção da matéria-prima, ingredientes, insumo e até expedição. Eu acho que até hoje a gente tem que preocupar não é só até a expedição, não. Porque, de repente, esse produto está mal condicionado, então todo esse controle que a gente teve, se ele está num ponto de venda e a temperatura não está correta, está num lugar sujo, a gente pode pagar por isso também. Hoje existe corresponsabilidade das empresas, né, com quem vende, então é preciso a gente ter cuidado. Então, por que é importante isso? Porque a gente vai ter que cuidar de tudo. A gente já cuidava, mas tinha um fiscal lá dentro, vendo se a gente cuidava, às vezes passava uma não conformidade para a gente. Agora, o rótulo que a gente insere é responsabilidade nossa. Tá? E o produto que nós estamos colocando para o consumo é responsabilidade nossa. O RISPOA bateu nisso muito firme e explicou isso muito bem para nós. Tá? Então, o programa de autocontrole das empresas, elas vão fazer com que as empresas se responsabilizem por sua qualidade e elas podem ser auditadas nos programas previstos. Então, já tem muitas empresas sendo auditadas, o pessoal está ficando bem preocupado, por isso que eu estou aqui para falar com vocês, tá? Então, assim, quanto melhor for a empresa, quanto melhor vocês trabalharem, menos vocês vão ser auditados. Por quê? Porque vocês estão bem. Então, a preocupação da inspeção, da Anvisa e tudo, é a segurança do consumidor. Então, como que vocês vão mostrar que vocês estão trabalhando bem? Vocês vão ter que ter documentos disponíveis de todas as etapas. Desde a recepção, produção, processo, controle de laboratório, insumo, para quando o fiscal chegar, ele conseguir avaliar o que vocês estão fazendo. Antes, né, o fiscal estava lá. Hoje, ele só vem verificar. Tá? Quem vai monitorar e executar são as empresas e vocês que trabalham na empresa. Algumas normas já foram publicadas sobre esse autocontrole. A principal delas é a norma interna 02 de Poá, né, de novembro de 2015, que a gente passou esse processo, e está no livro que saiu sobre legislação, sobre o RISPOA, tá? E que fala do risco associado ao produto e ao desempenho do estabelecimento. Então, lá está mais ou menos assim, o que o fiscal vai cobrar de vocês quando tiver uma auditoria, né? E a norma interna 3, de Poá, de maio de 2016, ela falou sobre as atividades de fiscalização e subsídios para avaliação, e essa norma interna 01, ela traz o modelo de formulários, a frequência, procedimento para verificação e implantação de autocontrole. Então, todas essas normas, é interessante que vocês leiam e sigam o que está sendo falado lá. Aí vocês falam assim, mas a gente já fazia, já existia esse negócio de autocontrole? Foi obrigado, a gente foi cobrado, o fiscal entrava, falava com a gente, vou dividir isso aqui em elementos, chamava elementos, né? Antes dessa norma 01. E divide os elementos e ali os cuidados que tinha que ter em cada elemento, né? Mas a norma 01, ela modernizou as auditorias, né? Então, para entrar em vigor essa norma 01, foi publicado o memorando 23/2017, que ele revogou diversos ofícios circulares que tinham desde 2000, quer dizer, isso não é uma coisa nova, tá? Autocontrole não é coisa nova, não. E até 2013. Inclusive, o ofício circular 24/2009. Eu, particularmente, eu gosto muito desse ofício 24/2009. Por quê? Porque ele tem muito mais informações de como vocês têm que fazer.
Então, assim, não joga ali fora, não, tá? Olha lá, olha a norma interna 01, mas vai verificando na norma interna 01 o que tem ali no 26 para ver se está tudo certinho, tá? Porque lá está bem mais explicado. Bom, continuando com o RISPO-A, o artigo 74 do RISPO-A, o parágrafo 3º, fala que o mapa estabelecerá em normas complementares os procedimentos oficiais de verificação de programas de autocontrole, etc., para assegurar a inocuidade e padrão de qualidade dos produtos. Então, vocês estão vendo que o RISPO-A veio muito forte, tá? Tratando do autocontrole, justamente porque nos estabelecimentos de lácteos foi tirada a fiscalização permanente. Tá? E o artigo 83, também do novo RISPO-A, fala que o CIF, durante a fiscalização do estabelecimento, ele pode realizar as análises previstas no RISPO-A, que ali tem que falar de leite, né, as análises de leite, no regulamento técnico do produto, em normas complementares, em legislação específica, nos programas de autocontrole e outros que se fizer necessário para determinar, né, as suas realizações pela empresa. Então, às vezes alguém me liga, pois é, porque tem 17 itens e aí eles me pediram para fazer um PAC de rotulagem ou um PAC de exportação. Tá certo. Tá falando aí, lê direito para vocês verem que pode ser, entendeu? O que está escrito no RISPO-A, o que está no regulamento técnico do produto vai ser cobrado. Se tiver norma complementar, vai ser cobrado. Legislação específica para alguns assuntos, porque hoje o mapa tem programas, por exemplo, de listéria, etc. Os programas de autocontrole que são exigidos, né? E outras coisas, se eles chegarem e achar que é importante que vocês mostrem a eles. Falar assim, não, eu sou uma empresa que exporta, eu sou auditado pelas empresas que eu vendo para fora do Brasil, são auditorias difíceis, eu vendo para multinacional também exige auditoria, pererê, mas o mapa pode pedir para vocês o que ele achar que é importante para ele saber se vocês estão trabalhando direito. Então, não existe esse negócio, não está escrito, tá? Porque está escrito aqui, no artigo 83. Então, e no artigo 428, fala, outra coisa também muito importante, que um tanto de gente está ganhando não conformidade, o produto pede o registro e não consegue, o registro é indeferido, tá? E uma coisa que não começou ainda, que vai ser as auditorias dos produtos que têm registro automático, tá? Então, no processo, no artigo 428, fala que no processo de solicitação de registro deve constar relação dos programas de autocontrole implantados pelo estabelecimento. Aí vocês vão falar, meu Deus, mas o meu registro agora vai ter 565 páginas. Não é isso, tá? Na hora que vocês vão falar, olha, o meu controle de temperatura é feito dessa maneira, tá? As análises de microbiologia, eu sigo isso, isso, isso. Está lá no seu autocontrole, não está falando que você vai fazer isso. É só você colocar de forma resumida. Tá? Então, eu estou com muito medo dessa auditoria de rotulagem, porque pouca gente está colocando nos registros esse programa de autocontrole. Então, como que deve ser feito o controle do processo? Tá? A avaliação e execução do programa de autocontrole, ele pede APPCC, BPF e PPHO. Não falem que vocês não têm isso implantado, porque vai deixar muita gente nervosa no mapa, porque eles acham que isso já está tudo pronto. Tá? Então, hoje já pode ser incluído, inclusive, bem-estar animal. A gente tem feito alguns trabalhos na Viva Lácteos,
E a gente está falando em bem-estar animal em todos os workshops que nós estamos fazendo, porque isso vem muito forte, tá? Tanto de quem compra, né, como o mapa também que vai poder passar a existir, né? E aí o pessoal, não, então é BPF, PPHO, PPCC, pode ter outra que o mapa exige, né? Isso são os básicos. Aí existe também outros que podem ser exigidos. Então, por que a gente tem que ter um programa de autocontrole bem estruturado? Primeiro, porque é só com esse programa é que a gente vai conseguir fazer uma gestão sanitária dos riscos na produção dos alimentos que a gente está fazendo, né? E com foco para que tenha esses alimentos produzidos sejam seguros e inócuos, né? É uma mudança de fiscalização, que a gente vai acostumar, né? Às vezes alguém vai sofrer um pouco, mas vocês vão ver que a melhor coisa do mundo é a gente tomar conta da casa da gente. Na hora que alguém chega, você sabe exatamente falar que você fez isso, que isso está correto, e não tem coisa melhor do que você ser bem avaliado, né? Então, você tendo um PAC bem estruturado, é uma garantia que a gente vai ter ótimos resultados na auditoria, que a gente não vai ter não conformidade, né? Agora, o que é evidências auditáveis? Não adianta você falar assim, não, está escrito aí, mas eu esqueci de anotar. Não tem isso, não. Se você esqueceu de anotar, como é que você vai provar que você fez? Vamos supor, chegou um leite, tá? Que não estava prestando, tá? Veio com um conservante, tá? Vamos supor. Você vai pegar aquele leite, depende de como que se você na fábrica você consegue tratar aquele leite, se não, se você vai mandar para outro lugar. Então você precisa, tá? O leite tal chegou com tanta veio com, vamos supor, formol ou antibiótico, tá? E então esse leite foi mandado para tal lugar, no carro tal, placa tal, na hora que chegou lá, pede para colocar que eles receberam, que eles trataram, ou se foi para o seu próprio processo, você coloca isso tudo. Porque senão não tem como você mostrar que você fez. Outra coisa, treinamento de pessoas que trabalham na empresa, né? Como é que você vai provar que você fez treinamento? Uma das coisas que você pode guardar, você não fez uma lista de chamada? Todo treinamento você não faz isso? Pode ser até um treinamento que foi dado pela Capilab. Pega aquilo, pega a lista, pede eles para te mostrarem, porque você está treinando, tá? Então, não, eu fui no treinamento da Capilab. Aonde? Em que data? Em que lugar? O que você aprendeu? Que programa que foi? Então, a gente precisa de ter evidências auditáveis, que estão naquele artigo 475 do RISPOA. Vamos começar a respeitar o que está escrito lá. Então, naquele ofício circular que eu falei com vocês, que eu gosto dele, o 26, ele já trazia elementos, né? E tem muita gente que ainda fala nisso. Mas esse programa de autocontrole agora, que veio nesse ofício circular, ele trata com números, né? Então, o número 1, ele fala da manutenção das instalações e equipamentos industriais. Então, vocês têm que descrever tudo como isso é feito, como que é o controle e quais são as evidências auditáveis disso, né? Se foi feita uma manutenção, quando, o que se trocou peça, se não trocou. Vestiários sanitários e barreiras sanitárias. Algumas seções passaram a ter barreiras sanitárias obrigatórias. Depois vocês olham lá, porque o lugar de fatiar queijo, se vocês vão fatiar queijo dentro das indústrias, vai ter que ter barreira, vai ter que ter uma ventilação específica e tudo. E a parte de iluminação, de ventilação, a água de abastecimento, como é que ela, de onde que ela vem, como é que ela é tratada, como é que é feito.
Água residual, para onde que vai? Resíduo de esgoto de banheiro, para onde que ele vai? Tem que ser diferente do outro resíduo, né? O controle entregado de pragas. Como é que é feita a limpeza e sanitização? Está lá dentro do PPHO, mas isso tem que ser muito bem escrito. Como que é a higiene, os hábitos de higiene, como é que é feito o treinamento e saúde dos operários. Então, se é feito um exame para seleção, coloca lá, ó, esse operário foi selecionado, foi feito isso, para garantir, né? Se é um negócio, por exemplo, tuberculose, então uma chapa do pulmão, alguma coisa que demonstre que foi feito todo o cuidado para que o operário não transmita doença para o produto que ele está trabalhando. E, além disso, tem procedimentos sanitários das operações, que é o número 10, o 11, que é o controle da matéria-prima, ingredientes e material de embalagem. Então, desde do leite, entrou leite, né? Ou se entrou açúcar, ou se entrou um aditivo, né? Isso, hoje, a gente tem que ter muito cuidado também, eu vou falar um pouquinho na frente, por causa de alergênicos, né? Porque a gente tem que fazer uma separação dessa matéria-prima, ou ingrediente, ou material que possa... Depois, nós vamos ter que depois informar isso no rótulo também. Tá? Controle de temperatura, né? Como que é feita essa temperatura. Se você tem equipamentos, né, que vão te dar isso por escrito, armazena os dados desse equipamento, para que vocês possam ser auditados. Calibração e aferição de instrumentos de controle de processo. Então, como que é feito isso, né? Como que é feito o seu APPCC, né? Como que você avalia o seu programa, né? Os controles laboratoriais e análise, a Leila estava falando aqui agora, se você tem um equipamento que te dá gráficos e isso já sai no computador, que bom, né? Porque isso já está auditável você passar, né? Então, quando você não tem, que isso esteja muito bem escrito, né? Então, esses equipamentos novos eles já ajudam bastante esse tipo de coisa. O controle da formulação dos produtos fabricados, isso porque quando a gente faz um registro de um produto, a gente tem que colocar lá a composição, né? Quando o fiscal vier, ele pode exigir para verificar o que está sendo colocado naquele produto. E ele vai checar o que vocês estão colocando com o que vocês colocaram lá no registro. Se tiver alguma coisa diferente, pode ser que vocês percam aquele rótulo e outras coisas piores, né? E certificação dos produtos exportados, quer dizer, se eles quiserem pedir um PAC para exportação, podem. Você já tem tudo pronto lá, é só falar, olha, nós vamos seguir os produtos exportados, segue isso, assim. Em algum lugar isso tem que estar escrito, tá? O foco nas auditorias. Então, quando a gente recebe um auditor, o pessoal tem gente que fica morrendo de medo quando vai ter uma auditoria, né? Tem gente que me liga, vai ter uma auditoria, eu estou com medo disso e daquilo. Eu falo, olha, então você reza. Se você não fez o dever de casa direitinho, começa a rezar, porque a chance de você ganhar uma não conformidade é muito grande. E como é que vai verificar? Vai verificar através das ferramentas padronizadas, né, e com frequência pré-estabelecida, se vocês estão seguindo o programa de autocontrole direitinho que vocês colocaram, né? Porque se você inventa um negócio lá que não tem, muito fácil alguém pegar que você não está fazendo aquilo, né? Eles vão ver se a empresa está cumprindo fielmente o que está escrito lá, né? Então, não põe coisa que você não faz, tá? E vai ser cobrado que os programas da empresa, eles contemplem todos aqueles elementos de inspeção. E alguns mais, se quiser, porque o RISPOA dá essa abertura. E a empresa, ela não precisa descrever um programa específico para cada elemento, se ela quiser. Mas alguns não podem faltar, tá? Esse parque de regulatórios, por exemplo, hoje, às vezes os fiscais querem saber como é que vocês atualizam frente às legislações. Porque não tem mais aquele negócio, olha, eu não fiz essa mudança porque eu não sabia, tá?
não sabia que foi proibido isso, que isso não usa mais. Não. Tá? Vocês fazem parte de associações, sindicatos, que estão sempre mandando essas legislações. E eu, além de eu passar para os associados meus, eu ainda sempre, às vezes, toda vez coisa novidade, eu às vezes passo para a lei, para ela também, porque eu sei que ela, às vezes, abrange uma quantidade de gente maior, e ela passa para vocês também. Então, vocês colocam, olha, quem está nos passando, tá, é a BIC, é Viva Lácteos, tá, é o Sileng, sei lá o que, é a Capilab, eles precisam saber como que vocês estão sendo informados, tá? E tem que deixar muito claro que esses parques que vocês estão usando, que eles têm efetividade. Como é que vai ter efetividade? É aquele negócio de análise final, tá? O produto, esse produto tá bom, né? Não deu nada. Isso não funciona mais, né? Isso é uma coisa antiga, né? A modernidade é a gente acompanhar desde que chegue, ter todo esse controle, para não ter nenhum aborrecimento, tá? Quando a gente for auditado. E, mais do que isso, todo mundo fica com medo da auditoria, mas a marca nossa é o nosso maior valor. Então, se você faz um produto, né, de qualidade sempre, isso representa uma coisa muito grande. Se você perder, se você fizer alguma coisa errada, tá? Agora você não vai poder falar mais que não, mas a fiscalização estava lá com a gente, né? Ele estava sabendo disso. Não tem mais disso, não. Agora a culpa é sua marca, então vamos começar a pensar em trabalhar direito. O ofício circular 24, né? Ele exigia algumas coisas e as empresas já têm muita coisa, muita ajuda nisso no controle, né? O plano de inspeção, né, antes, ele era elaborado pelo fiscal, tá? E ele pegava o layout do estabelecimento, né? Aí via todas as áreas que tinha de cada produto, e ele dividia por área de inspeção numerada, limite, equipamento existente, né? E descrevia os procedimentos práticos específicos daquele estabelecimento para realização da inspeção. O fiscal que trabalhou com vocês, ele já fez isso. Então, aproveite o que o fiscal já fez antes. Tá? Não, mas esse ofício circular não existe mais. Não importa, eu estou falando que ele tem muitas coisas boas e que passaram para essa instrução normativa nova, essa 01. Tá? Mas se você já tem, o fiscal já praticamente dividiu a empresa de vocês, né, em elementos e como que você vai cuidar de cada um, aproveite isso, porque é um indicativo depois também para que eles vão cobrar. Bom, quais são os pontos chaves das auditorias que o MAPA faz? Tá? Eles pegam os dados de vocês, que estão lá ou está em manuais, ou está lá no computador. Isso, gente, qualquer tipo de auditoria. Quem tem isso vai saber que é muito mais chato. Por que algumas empresas nem querem isso? Porque a gente tem que fazer tanto relatório, ou você pisca, ou você tem que fazer um relatório que você piscou, né? Mas fica sendo auditável, né? Então, pega aqueles dados e compara com o que você registrou. Vê se existe veracidade entre o que você falou que você faz e o que você realmente fez, né? No caso de desvios, aí vai começar o problema, porque medidas corretivas passam a ser adotadas, né? E essas medidas corretivas, né, elas vão ter que fazer parte do plano, né? E você tem que comprovar que as medidas adotadas restabelecer as condições sanitárias do equipamento, da instalação, ou da análise que você fez, ou do produto, ou do seu rótulo, se você não fez a coisa certa para o rótulo, né? E você vai ter que comprovar que as medidas preventivas adotadas evitaram a recorrência de alguma inconformidade ou não conformidade encontrada. Tá?
Quais as consequências no caso de inconformidade encontrada pelo CIF, né? Então, uma vez constatada falha no processo, o CIF deve interferir, impedindo a produção de produtos comprometidos e a comercialização daqueles que já estão produzidos nessa condição. Tá? No processo, pode ocorrer paralisação temporária e ou interdição de equipamentos, utensílios, seções, etc. E no produto, apreensão e ou aproveitamento condicional e ou condenação, dependendo do problema que é. Então, a gente tem que procurar evitar esse tipo de coisa. Então, se a gente, né, o que eu escutei na semana passada, quando eu estive no MAPA, eles me disseram, até hoje, houve muitos ofícios circulares de fiscais para as empresas, pedindo para fazer isso, que aquilo estava errado, e etc., e dando uma multa. Nós temos milhares de processos parados de multas recorrentes, que o pessoal falou que não fez aquilo, que não era bem aquilo, etc. E os fiscais estão muito cansados desse tipo de coisa. Então, foi falado com os fiscais que hoje, tá, eles podem não fazer um ofício circular. Tá? Eles já podem ir direto para um processo de paralisação temporária, para interdição. E vocês sabem como isso é problemático para vocês. Tá? Quem teve interdição sabe o prejuízo que é você ter uma linha interditada. Tá? Então, vamos evitar esse tipo de problema. Bom, quando a gente trabalha com PAC, tudo que entra na composição do produto ou em contato direto com o produto, ele deve ser avaliado sistematicamente contra a sua inocuidade. Então, assim, não compra um açúcar qualquer, entendeu? Vê que tipo de açúcar que você está comprando, se ele não vai atrapalhar, se ele não vai trazer muito problema para a sua fábrica, né? E hoje, a gente, além na parte de ingredientes, a gente tem que ter um manual de boas práticas para alergênicos. Eu sei que quase ninguém fez manual de boa prática de alergênicos. A Anvisa dificilmente isso vai cobrar de vocês, tá? Mas a gente tem que ter muita atenção. Quem que está recebendo um produto que é alergênico? Quem que manipula esse produto dentro da empresa? Quem que entrega as substâncias alergênicas na hora que você está processando? Por exemplo, se o cara, ele vai lá pegar um produto que está escrito, isso aqui é alergênico, está separado no almoxarifado, tá, de vocês. Aí ele vai ali, ele pega, ele volta, ele vai produzir. Se é alergênico, ele já está trazendo aquilo. Então tem que ter muito cuidado. Por isso é que a gente tem que ter um manual de alergênicos. Porque também, de uma certa forma, faz parte do PAC. Eu não vi ainda ninguém falando que um fiscal cobrou isso. Mas se eu fosse fiscal, eu ia cobrar. Tá? Pelo perigo que é da gente ter algum alergênico, né? Se o produto tiver. Porque se não tiver, não tem necessidade, né? Dentro da indústria. Né? E até para vocês poderem contar. Por exemplo, se vocês não têm esse controle. Agora, também, isso não é, sabe, uma forma de vocês resolver o problema de vocês. Eu não controlo isso direito. Não, tá? Eu vou pôr assim, pode conter, porque aí eu fico livre disso. Não é isso. Não é isso que a Anvisa quer. Não é isso que o MAPA quer. Tá? Tem que fazer um controle efetivo. Você pode conter e a empresa tirou a responsabilidade. Não é isso, não. Né? Não é assim que a gente trabalha. Então, o estabelecimento industrial ele tem que dispor, na recepção da matéria-prima, de documentos que informem a origem, obedecendo a legislação vigente, né? E o local de estocagem. Então, por exemplo, se chega um produto alergênico, lá na portaria mesmo, alguém já tem que falar, olha, isso aqui não passa lá dentro da fábrica, não. Ele vai para esse caminho e vai ser estocado aqui, tá? Leite cru. Tem que cumprir a IN62, né? E a gente vai até trabalhar com mudanças na IN62, mas a gente tem que cumprir o que está aí hoje,
né? E vamos supor que vocês não trabalharam direito, não fizeram o dever de casa, né? E aí vocês vão ter um relatório de não conformidade. O fiscal comunica à empresa que não houve conformidade para aquele produto, né? Ele foi lá, olhou, não conforme, né? O que ele vai fazer? Faz para você um relatório de o que estava errado na fábrica de vocês, né? E aí a empresa vai ter, né, que ela vai tomar ações imediatas, corretivas, preventivas, e isso vai estar escrito também como é que ela fez para corrigir. E conforme foi falado, isso antes resultava num ofício circular, né, no auto-infração, e agora isso pode ser mais drástico. Bom, a empresa, então, recebe, por exemplo, uma temperatura de recepção. Vamos supor que hoje está exigindo que seja 4 graus e vocês ainda não conseguiram chegar a essa temperatura a 4 graus, né? Então, nesse caso, eu acho que hoje isso já vira autoinfração, tá? Pode ser que o fiscal fale, não deu tempo, mas nós temos que lembrar que o RISPOA, ele foi publicado em março, né? E que depois teve uma alteração. Algumas pequenas coisas ficaram com 6 meses a mais. Mas quando foi publicado essa alteração, passou a ser imediato todas as outras as obrigações. Então, vamos prestar atenção nisso, né? E um processo, né? E cheio de atuações, não é bem isso que a gente está querendo para vocês, né? O que está sendo nas auditorias, o que está sendo bastante olhado e tendo causa de não conformidade? Primeiro, higiene de empregados, tá? Por isso, o MAPA exigiu lavanderia. Uma notícia boa para vocês, não sei se é boa, porque ontem eu fui ao MAPA e pedi se não poderia adiar por 6 meses a gente poder fazer a construção da lavanderia. E o que me foi falado é que a construção da lavanderia tem que ser até o final de novembro, conforme o decreto, a alteração do decreto. Eu falei, mas não dá, porque tem gente que está com processo demorando para ser avaliado nos estados, né? Porque a gente tem que fazer todo o projeto, uma lavanderia. E aí foi falado que o RISPOA já saiu desde março, então que a data é essa, que ele é um decreto, não tem jeito de você fazer um documento para alterar decreto. Então, a partir dessa data, quem não tem lavanderia vai ter que terceirizar o serviço. Então, você já fique preparado, quem não tem lavanderia já vai começar a procurar uma terceirização, tá? Cuidados na contratação. Às vezes contrata, não tem exame médico, não tem de onde que veio aquela pessoa, né? Quais foram os exames que foram feitos. E isso é bem confuso, porque de repente você está colocando dentro, para trabalhar com alimento, uma pessoa que tem uma doença transmissível, né? E registro de treinamento, que eu já falei, tem que ter assinatura, né? Onde que foi, né? Os tópicos de prática de pessoal, como é que as pessoas são treinadas, como é que a pessoa vai para aquele lugar. Se tem contaminação cruzada, né? Colocar só o previsto desse item, por exemplo, você colocou assim, evitar tange de produto entre a área suja e a área limpa. Isso não resolve contaminação cruzada, né? Às vezes é preciso de você ter uma barreira e algumas coisas para evitar isso, né? No PPHO, registro, né? Não precisa de um item específico, né? Cada PPHO vai ter o registro, por exemplo, você pode ter, por exemplo, limpeza de pasteurizador, limpeza de chão. Cada coisa é de uma maneira. E as fichas de fabricação, tá? É que eu falei, é muito importante que você tenha todos os dados lá. Não adianta estar fazendo queijo
e aí pegou aquela ficha, molhou de soro, né? Tá tudo sujo. Aí você fala, deixa eu ver sobre fabricação de queijo. Vem aquele coisa toda amassada. Você já está procurando uma não conformidade, né? Ninguém aceita isso mais hoje. Outra coisa, controle de praga, né? É preciso que a empresa tenha registro da Anvisa. Tem muito picareta. Então, a gente não pode aceitar uma empresa que fala, não, eu faço isso bem e tal, eu já faço ali para o seu vizinho, para não sei quem. Não, tem que ter, né, alguma coisa provando que essa empresa realmente é idônea, né? A maior causa de não conformidade e ações corretivas, né, a gente tá vendo hoje, é a falta de registros auditáveis, tá? Então, as empresas estão sendo cobradas, né? No caso do PPHO, né? Não sei, eu acho que isso eu já falei com vocês, a Leire também deve ter falado, porque mudou o negócio de água. Então, antes, o fiscal pegava a água para fazer cloro, levava lá para o laboratório. Isso não existe mais. Por quê? Quando chegava lá, já não existia mais aquela quantidade de cloro que foi feito antes. Então, ou o laboratório de vocês tem, e aí vocês fazem, o fiscal pode fazer também no seu laboratório, tá? Ou então você manda para outro lugar que vai fazer essa análise. Então, é muito importante, tá? Os pontos de coleta, os horários pré-determinados, né? Quem que vai fazer esse cloro residual, né? Se tem necessidade de cloração, etc. E, como eu já falei, se tiver alguma coisa incorreta, o fiscal pode paralisar na hora. Ele tem essa liberdade agora. Então, as ações fiscais, na verdade, elas visam impedimento de produção e comercialização quando o CIF constata falha no processo, né? Então, ele não vai paralisar se vocês estiverem corretos, é só se estiver falha. Então, no caso de produção, uma falha na produção, pode haver uma paralisação temporária ou uma interdição total ou parcial, total de uma linha ou parcial de uma linha. Tá? E no produto pode ter uma apreensão, aproveitamento condicional e condenação. O que o CIF hoje tem falado muito, tá, é que quando ele fala em recolhimento, não é recall, que recall é diferente de recolhimento. Então, recall é quando aparece um problema, né, que alguém consumiu lá no comércio, né, e aí passou mal, etc. E aí a Anvisa entra também no processo e você tem que fazer coisa na televisão, comunicando, ou em algum outro tipo de comunicação. Isso é recall. Recolhimento é aquele produto que não estava correto, ele vai ser recolhido, né? Quais são, nós estamos falando em falhas, continuando, né? Os procedimentos de escrito e planilha de registro, eles não estão de acordo, né? Você escreveu lá uma historinha achando que o pessoal ia aceitar aquilo. Não adianta historinha, tem que ser realidade, tá? Ou você escreve o que você faz, ou então você vai ter não conformidade. Você faz um plano de controle, mas não assina. Mas ainda não quer responsabilizar pelo que você fez, né? Quem faz tem que, claro, assinar embaixo, né? Você tem uma planilha linda que alguém fez, tá? E depois você não preenche. Porque, eu estava com muita pressa, o dia estava terrível, não deu para escrever. Não tem essa desculpa, não, tá? E uma descrição inadequada, ou mesmo ausência de descrição de procedimentos, por exemplo, de higiene. Olha, lave isso aqui tantas vezes, etc. E tudo. Aí não escreveu, deixou. Quer dizer, como é que a pessoa vai saber se aquilo foi bem higienizado? Né? Corre o risco de um produto estar não conforme. Instrução de trabalho desatualizada também,
né? Como que tem que ser, quem que pode entrar, qual o uniforme, etc., né? Por exemplo, ocorreu um problema, você corrigiu, mas você não anotou aquele problema. Como é que ele vai saber que você controlou? Não é? Então, gente, cada vez mais, tudo tem que estar muito bem escrito, muito bem trabalhado, para que não ocorra inconformidade. Tá? Então, ações corretivas não demonstram procedimentos frente ao produto elaborado antes, durante a identificação e correção de irregularidade. Vamos supor que você achou uma bactéria patogênica. Aí você faz um trabalho todo bonitinho. Não, olha aqui, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou mandar para tal laboratório, papapá. Quando a pessoa volta, não tem nada daquilo. Aquilo foi só no papel, achando que eles iam aceitar. Mas isso não aceita, tá? Então, pode haver, nesse caso, o recolhimento, que eu falo mais uma vez, que é diferente de recall. Aquele produto vai ser recolhido e depois vai ser visto se ele tem um aproveitamento condicional ou não tem, ou se ele vai ser condenado. Tá? A portaria 5, que fala de aproveitamento condicional, ela está antiga, ela vai ser revista, a gente vai trabalhar sobre isso. E os procedimentos e a análise do CIF tem que estar descrito no plano da empresa, né? Se você vai colocar, e mesmo no registro, né? Então, como hoje o mapa, né, o CEGAL, ele mudou as análises, embora as análises ainda estão permitidas ser feitas conforme previstas até hoje, porque o que nós temos hoje ainda não foi cancelado, né? É importante que vocês, para a segurança de vocês mandem de vez em quando alguma análise para um laboratório externo, para checar se vocês na empresa estão fazendo uma análise correta. Isso é bom até na auditoria. Olha, eu faço essa metodologia, eu sigo isso aqui assim, mas o que eu faço? A cada 6 meses, eu mando para o laboratório credenciado. O laboratório credenciado, ele já está usando a metodologia CEGAL, que é FIO. Então, olha que coisa boa, se vier um resultado igual ao seu, tá? Está igualzinho o resultado da FIO. Isso dá confiança para quem está avaliando vocês, tá? E outra coisa, a gente tem que sempre lembrar, né, que nós temos que sempre monitorar, nós temos que fazer. Vamos supor, você está monitorando, aí você fala, olha, isso aqui eu não estou fazendo mais não. Corre lá e muda no seu plano. Não deixe escrito errado. Não deixe para a hora que vai ter uma fiscalização para você lembrar que você não está fazendo daquele jeito mais. Porque senão você vai ter uma não conformidade, tá? Verifica o que você está vendo. Faça registro. Então, assim, monitoramento, ação corretiva, verificação e registro é importantíssimo para a gente não ter, tá, uma não conformidade numa auditoria. E eles vão olhar isso, eu falo que são 4 coisas que são fundamentais. Quando eles pegam os registros de vocês, vão pegar um registro de laboratório, tá? No caso, você faz a análise lá e viu que a crioscopia não está correta. Ele achou lá que no dia 6 de julho chegou uma carreta de leite com crioscopia abaixo do que é permitido. Ele vai procurar aonde você colocou, tá, as ações, quais foram a medida que você adotou para aquilo. Tem que estar descrito no seu plano. Leite com crioscopia fora, tá? Vai para isso aqui assim, tá? E ele vai procurar se essas medidas foram feitas, tá? Aonde que esse leite foi, tá? E para saber se tudo foi seguido conforme estava no plano. Tá? Vamos supor um equipamento. O equipamento, vocês estão fazendo a análise lá, vê que a temperatura não está correta. Tem que fazer uma correção.
Então, tem que ver quem corrigiu, que dia, né? Então, assim, sempre nós temos que comprovar que as medidas preventivas adotadas, elas evitaram a recorrência de alguma não conformidade encontrada. Tá? Se eles acharem que vocês fizeram uma medida preventiva, tá? Mas elas não evitaram a recorrência, então significa que tem alguma falha no seu plano, que às vezes nem você percebeu. Tá? Vamos supor um produto que está sempre dando fora do padrão, né? Alguma coisa está errada. E então as ações corretivas, elas têm que fazer parte do programa da empresa. Às vezes você pode até, se você for uma empresa menor, você pode até consultar o CIF e falar, olha, eu estou com esse problema, você não tem como me ajudar, ou então liga para alguém que tem mais responsabilidade, que tem mais conhecimento. O que eu faço? Tá? Há pouco tempo teve um problema de ácido benzoico em manteiga. Ninguém sabia que isso existia. Tá? Aí o pessoal começou a ligar, a perguntar. A gente foi lá no mapa e eles começaram, agora fizeram até um memorando mostrando, olha, até isso a gente considera que é fraude, porque eu demonstrei que tinha no leite, poderia ver, no produto fermentado, no soro. Então, eles fizeram limites. Então, assim, como que é importante essa interação também, né? Então, considerar se está tudo adequado, né? Se vocês perceberem que você fez uma medida que não funcionou, tá? Volta atrás, faz tudo de novo e começa a trabalhar direito. Tá? Obrigado, eu não sei se deu tempo. Deu? Deu certinho. Estou aqui para perguntas. Bom, pessoal, a gente vai abrir então agora para perguntas. Como eu fui falando com vocês pelo chat, né? A gente já foi recebendo algumas perguntas durante a palestra, que eu já fui separando aqui para ser respondida pela professora. Uma das perguntas que foi mais recorrente, Maria Cristina, foi a história a confusão de confundir os programas de qualidade com o programa de autocontrole. Então, eu vou falar uma das perguntas, mas foi enviada por umas 20 pessoas diferentes. Tenho muitas dúvidas, pois são tantos os programas BPF, PPHO, APPCC, POP. Descrevemos ou realizamos o link? Podemos excluir os PPHOs e deixar a descrição no autocontrole? Ou eu cito no autocontrole o POP X referente àquele item, né? Vamos dizer assim. Você pode colocar no autocontrole o POP referente àquele item. Vamos supor, você tem um POP de legislação, né? Como é que você faz, você recebe e altera seus rótulos, porque mudou alguma coisa, porque mudou o residual, ou saiu uma legislação nova, né? Vamos supor de lactose, né? Alguém né? A gente mandou, você sabe que tem que mudar daqui, né? Então, coloca, olha, eu recebo informações disso, mas está lá, tá? Mas isso faz parte do seu autocontrole, é só, na hora que alguém pedir, é só ir lá buscar, né? Você sabe o número dele e vai lá e busca. Aí já respondendo aqui, tem uma pergunta, PPHO é igual ao programa de autocontrole? Ou... Faz parte, né? Está dentro. Vocês viram quando eu falei o negócio do RISPOA, né? Os programas de autocontrole devem incluir bem-estar animal, quando aplicável, as BPF, PPHO e APPCC, ou outra ferramenta equivalente reconhecida pelo Ministério. Né? Então, isso está no artigo 74, parágrafo 1º do RISPOA. Vocês vão lá que vocês vão achar, tá? Está bem escrito, sei lá. E outra coisa também importante, fala que os programas de autocontrole não se limita só nesse parágrafo, né? Então, pode ser exigido outros. Gostaria de saber como é cobrada a aplicação do APPCC. Se posso registrar apenas se houver não conformidades em uma planilha de ocorrências, por exemplo. Olha, eu acho que isso vai depender muito do fiscal que for, tá? Porque, por isso que eu acho que aquele ofício circular, aquele 26,
ele é melhor. Vocês ainda devem ter ele, se não tiver eu passo para você, tá? Porque lá ele trata muito especificamente como que isso tem que ser feito, tá? E eu acho que muitos fiscais estão seguindo ainda, porque era o que eles adotavam, tá? Alguns mandaram aqui em relação a... Você citou que o programa de autocontrole vai ter que estar no registro do produto, né? Já teve algumas 3 ou 4 pessoas aqui que perguntaram a respeito da rotulagem. A rotulagem cita de algum jeito? Não, né? É só no registro que vai estar lá. Não, é no registro do produto, entendeu? Vamos supor, você fala, está fazendo um queijo, né? Então, você fala, estou fazendo um queijo prato, né? E aí você pega o leite, pasteuriza nessa temperatura de tal a tal, né? Depois você coloca o coalho, coloca o fermento, coloca corante, né? Tudo isso você vai pôr, né? O que você vai usar, a marca, etc. Tudo. E depois você vai, não, o produto, né, serão feitos. No leite vai ser tal análise, né? Então, essas análises, né, tem que estar lá no seu programa de autocontrole para aquele leite. Leite para queijo, segue isso. Porque às vezes, gente, o leite que é direcionado para o queijo, ele é um leite diferente do que foi direcionado para leite UHT, tá? Porque às vezes dentro da indústria mesmo você separa, olha, para queijo eu quero um leite que tenha menos esporulatos. Hoje as empresas têm muitas já usando bactofuga, que é muito bom para queijo e tudo, né? Mas é interessante, né, se a gente tiver, né, essa diferenciação de para onde que o leite vai, isso daí, então, assim, para queijo vai ser usado isso assim. Aí depois no produto final é feito essa análise, tá? Periodicamente, tá? Nós pegamos esse produto, esse queijo, mandamos para tal laboratório para fazer essa análise, tá? Essa análise são confirmadas, tá? Então é isso que tem que estar. Não vai pegar 365 folhas e coloca lá dentro. Colocar de uma maneira que na hora que se for o ditado de rotulagem, tem como saber se o que está escrito ali é realmente o que você faz, né? Que você não inventou. Bom, teve 3 pessoas também que perguntaram a respeito de águas residuais. O que o item águas residuais deve controlar? Inclui também água residual de piso, ralo e etc.? Isso depende de como você coloca no seu PPHO, né? Que aí você vai colocar todo... O que eu falei, que eu acho que é importante e que o mapa faz muita questão, é que água, entendeu? O que é de banheiro não é mesmo direcionamento do que é de água de tratamento, de limpeza, de sanificação, né? De limpeza de piso, etc. Isso que eu, né? Se você colocar as duas coisas juntas, você vai ganhar uma não conformidade. Como diferenciar a realização da verificação documental e in loco? Frequências, registros? Bom, gente, isso vai depender de cada fiscal. Porque na cabeça de cada fiscal, né, ele vai trabalhar diferentemente. Então não adianta eu falar com vocês, olha, o fiscal vai cobrar isso, aquilo. Pode ser que você tenha uma auditoria, que o fiscal não ligue muito para isso, e pode ser uma auditoria que o fiscal entre, né, de manhã cedo numa semana e ele passa a semana te auditando, né? Vai depender muito de quem vai estar. Tem uma dúvida simples aqui. Eu uso o termo PAC ou elementos de inspeção? Pois é, porque os elementos de inspeção é o que a gente tinha antes na 26, o pessoal chamava de elementos de inspeção, né? E agora foi feita essa lista, que está lá, né, no memorando. Então, para mim, se a empresa usa elemento de inspeção, porque ela já fez isso antes, eu acho que o fiscal não vai achar ruim de você chamar de elemento de inspeção. E hoje,
Muitas empresas tratam como elemento de inspeção ainda. Porque foi isso que foi feito, né? Porque, na verdade, esse PAC já era para estar, né, todo mundo já com ele pronto. No registro de produtos já está valendo a exigência de estar a presença do PAC ou passa a valer a partir de alguma data? Já está valendo. Falei com vocês que o RISPOA, ele já entrou em vigor. Então, tem muitos produtos que estão sendo, que o pessoal volta, porque isso não está correto, tá, lá dentro. E ontem eu tive uma reunião com o pessoal de processo e eles falaram que eles vão exigir mesmo, eles querem cada vez mais que os RTQ contemplem esse tipo de coisa. Vamos lá. Sobre o PAC 10, explicar melhor o que tem que ser descrito, pois a nossa fiscal aqui não aceitou o que a gente faz falando sobre higienização. Teve uma outra pessoa que perguntou também a respeito do PAC 10 e a diferença dele para o 8, que na verdade, deixa eu encontrar a pergunta dela, que inclui aí os procedimentos sanitários das operações, principalmente no que diz respeito à Circular 24, porque alguns fiscais não deixaram implantar na empresa. Pois é. Ficou Eu estou falando, confuso, né? uma coisa bem difícil isso, sabe? Porque se ela não quer, né, você pede ela para descrever o que ela quer, né? Porque ela que está te fiscalizando. Muito difícil falar isso aqui, tá? Sobre a lavanderia, teve algumas pessoas que mandaram também a respeito dela, porque ficou a dúvida. E se tem que ser implantado de imediato e como que está essa aprovação de mudança, se tem que fazer a mudança na planta, se tem que mandar para aprovação isso e tudo. Tem que mandar, porque conforme o RISPOA fala, é uma coisa que depende de fluxo de pessoas, porque a pessoa vai sair da empresa e lá pegar um uniforme, vamos supor que sujou todo, caiu, entendeu? Ele tem que ir lá, então depende de fluxo. Então, quando depende de fluxo de pessoas, tem que ter aprovação. Então, vocês têm que fazer uma planta, passar para o fiscal, tá? Ver se ele aceita, manda para o Estado para ser aprovado. Tem Estado que está demorando 4 meses. Tá? Independentemente disso, o mapa, a partir, né, do dia... Esqueci a data agora, no final de novembro, já está valendo. E se por acaso vocês não fizerem nada, começa a procurar quem vai terceirizar para vocês até vocês completarem a lavanderia. Tá? Tem 2 perguntas de pessoas diferentes que, né, mais ou menos no mesmo sentido. Sobre o PAC, há algum que controla as análises laboratoriais? E a IN49 pode ser incluída em qual delas? Ou deve ser um controle à parte? Na verdade, a IN49, ela tudo que entra você tem que registrar, né? Isso é básico, né? Então, agora, no laboratório, você tem que ter um controle, né? Um específico, você vai ter um plano específico, porque até você vai colocar como é que você vai limpar as suas placas, se você vai, sabe? De repente você fala, olha, esse produto aqui pede que eu faça listéria, mas eu não vou fazer listéria na minha planta, tá? Então você descreve lá que a análise de listéria vai para fora, né? Isso é aceitável. Então coloque da maneira que você trabalha, não pode inventar nem criar nada. Bom, pessoal, tem muita gente pedindo aqui os ofícios circulares, a norma interna e tudo mais. Isso tudo a gente tem na Capilab. Então, vocês têm um contato das técnicas, né? Ou o meu contato, pode mandar e-mail que a gente vai enviando, quem ainda não tem. A gente já divulgou isso bastante para quase todos os clientes. Quem tem o novo SPA, né? É o livro, tá, né, que a gente... a gente fez questão de deixar registrado lá.
justamente por causa disso, que a gente sabia que isso ia ser cobrado. Bom, pessoal, a gente... Deixa eu dar uma olhadinha. São tantas perguntas, estão chegando tudo ao mesmo tempo que a gente vai ficando meio confuso aqui. Também depois, o que não der para responder aqui, a gente responde por e-mail, né? Agora, uma coisa é importante eu falar, tá? A pessoa fala assim, mas um fiscal pode pedir isso, pode pedir aquilo. Gente, ele tem que seguir o que está no RISPOA. E o RISPOA fala, né, que ele tem que seguir desde a obtenção, recepção, né, de ingredientes, de insumo e até expedição. Então, ele pode cobrar tudo. E fala também que tem que ser BPF, PPHO e APPCC ou outra ferramenta reconhecida pelo mapa, tá? E também pode ser cobrado outros procedimentos que não estão escritos aqui, né? Então, ele tem a liberdade, porque isso o RISPOA está lhe dando essa possibilidade. Bom, aqui, não sobre o PAC, mas foi uma pergunta repetida também por várias pessoas aqui sobre a análise de água, que saiu há pouco tempo, né? Uhum. Mas isso também eu passei para você. A gente difundiu aí as circulares, né? A portaria, o manual. Mas a pergunta mais frequente aqui sobre a água está sendo, a gente tem que analisar turbidez, cor, condutividade, que são as três novas análises, e cloro, né? A gente tem mesmo que implantar isso internamente ou pode ser enviado sempre para o laboratório externo? Olha, gente, isso é custo-benefício, tá? Se vocês acham, por exemplo, vocês vão comprar um equipamento e vão fazer, né? Vocês põem o custo disso, né? E põem o custo também de mandar. Quantas análises vocês vão ter que mandar para fora, né? E assim, para cloro não adianta, tá? Porque para cloro foi tirado justamente por isso. Porque cloro, o fiscal pegava, mandava lá na água analisar, quando chegava lá não tinha dado mais nada, né? Então, é preciso ver o custo-benefício. O que a gente vem acompanhando a maioria dos laticínios é a implantação mesmo interna, para ter um monitoramento mais a miúdo, né? E um controle mais efetivo, tanto de turbidez, cor e condutividade, que eram 3 análises que ainda não eram feitas, né? O cloro, a maioria já tinha implantado. E também, o que eu acho importante, assim, eu acho a análise de fora, ela serve como um balizamento do que você está fazendo. Uma validação, né? Do que você está fazendo. É uma validação interna. É até legal, né, a gente ter isso. Mas olha, estou fazendo essa análise, está batendo com essa, né? Então, é uma coisa bem interessante. Bom, gente, a gente ainda tem milhares de perguntas aqui na tela e, infelizmente, nosso tempo está estourando, então não é possível que a gente responda ao vivo, né, todas essas perguntas. A gente deixa disponível os nossos e-mails, né, para que vocês enviem perguntas. Eu estou com a lista de perguntas aqui, então fiquem tranquilos, eu vou pegar, vou responder a cada um de vocês em separado, a quem ficou sem resposta, né. Eu peço que mandem para suporte1@cap-lab.com.br, que é o meu e-mail. Então, eu vou ficar responsável por responder vocês, né? Vocês têm um contato em tela aí da professora também. Mas, por favor, não mandem para o meu e-mail, porque eu não estou dando conta, entendeu? Então, assim, as dúvidas você passa para mim que eu vou responder, tá? E ela também, gente, ela vai estar de férias essa semana, então mandem para mim. Vou aproveitar o feriado, então vocês mandem para ela que é mais certo ter essa resposta. Então, eu fico à disposição de vocês, eu recebo todos os e-mails e fico responsável de responder. O que eu não souber, eu dou uma consultada com ela e respondo a todos vocês, tá? Eu peço que todos tenham aí essa compreensão. Mandem também os nomes para certificados. A gente vem acompanhando alguns clientes dos outros webinars que ficam aguardando chegar, mas a gente sabe que a maioria de vocês montou uma sala de treinamento com 10, 20, 30 pessoas dentro. Então, para que todos recebam um certificado bonitinho, mandem um e-mail para a Capilab com a lista de nomes para que a gente possa enviar aí o certificado para todos vocês. E aí anotem que foi hoje, né, dia 5 de outubro,
2 horas da tarde, tá? Com a professora Cristina, e foi, né? Anota tudo para depois, quando for cobrado, está lá escrito que houve treinamento, que vocês não passaram a fazer as coisas sem ter um treinamento interno. É um dos registros que a professora Maria Cristina Mosquim hoje explicou para vocês, que está dentro do programa de autocontrole, inclusive, né? Todos vocês terem treinamentos periódicos de assuntos relacionados ao controle, aos programas de qualidade, tá? Então, a gente agradece mais uma vez a participação de todos vocês. E a gente espera todos vocês na próxima. Espero que tenham aproveitado, espero que tenham tirado dúvidas, que tenham aprendido e que isso possa ajudar vocês aí no dia a dia de vocês na indústria. Uma boa tarde a todos e até a próxima. Obrigada, viu, professora Maria Cristina, mais uma vez pela parceria. E olha, gente, é muito importante que vocês façam as coisas corretas. Porque a gente receber uma não conformidade, a gente ter uma linha nossa interditada, é muito complicado, tá? Então, bom trabalhar direito, porque senão só tem que rezar, né? Só resta isso, né? Boa tarde, pessoal. Até mais.